Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz, do componente de arte. Estamos dando sequência aos estudos da unidade 2. Já estamos aí quase na metade da unidade 2, estudando várias linguagens da arte. Concluímos os estudos da arte popular e agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a história do teatro, história da música, da dança, certo? Vamos aprofundar mais um pouco sobre a linguagem do teatro. Então, vamos dar início à nossa aula 22.1, História do Teatro, parte 1. Iremos abordar, então, o teatro grego, teatro romano e o teatro medieval. Então, faremos aí uma breve abordagem, né, da história do teatro nesses períodos, iremos chegar até no teatro na atualidade. As habilidades que vocês irão desenvolver ao longo dessa unidade será formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, estudantes, atentos às questões críticas, né, do conteúdo. Então, sempre iremos fazer um alinhamento ao conteúdo, ao contexto histórico, sócio-histórico, às transformações que a sociedade vem sofrendo ao longo da história, dentro do contexto, né, do conteúdo, e também com a visão crítica, né, do que aqueles movimentos, as abordagens dos artistas trazem para a sociedade. Então, sempre teremos esse olhar crítico, né, para o bem comum e também dos direitos humanos. Já iniciamos com uma atividade interativa. Então, queridos, vamos falar sobre a história do teatro. Muito importante estudar a linguagem do teatro, como eu já falei em outras aulas. Fazer teatro também na escola, né? O teatro amador, o teatro educacional é muito importante porque desenvolve várias habilidades, como a comunicação, concentração, a leitura, também a interação, certo? Aborda diversos temas, então desenvolve também o senso crítico do estudante. Então é muito importante vocês terem atividades também na linguagem do teatro na escola. Eu fazia muito teatro, isso me ajudou, né, a ter um bom desempenho. Eu não sou super top, uma top das comunicações, né, da oralidade, mas também não sou tão ruim assim, graças ao meu desempenho durante a escola. Tá? Nunca fiz curso de oratória, então eu sempre gostava de trabalhar com o teatro. Né? Então, queridos, a pergunta que eu faço para vocês: você já foi ao teatro? Já participou de uma peça de teatro, seja na escola, na comunidade, na igreja? E aí, o que você achou? Para você, como que é o teatro na atualidade, né? Atualmente, como que é o teatro? Será que as pessoas ainda fazem teatro? Né? Precisa ir até ao edifício, né, ao prédio, né, que é o espaço teatral, o espaço físico do teatro? Como que vocês vão conhecer aí todas essas transformações que vêm ocorrendo, então, na linguagem do teatro, certo? E vão pensando aí nessa pergunta. Então, vamos lá para a tela, vamos dar sequência aqui no conteúdo de hoje. Teatro, então, o objeto artístico do teatro é o espetáculo, né? Ou seja, a obra de arte é o espetáculo. São as cenas que serão desenvolvidas pelos atores, né? Pode ser apresentado no palco, fora dele. O espetáculo, estudante, ele existe por quê? Porque há momento ali da ação ou apresentação, que é a relação do artista e o espectador. Tem como desenvolver uma peça teatral para apresentar se mover, né, a plateia, o espectador. Então, na Grécia Antiga, no século IV a.C., o teatro desenvolveu-se na decorrência dos festivais anuais em consagração ao deus Dionísio, deus do vinho e da alegria. Então, há indagações, hipóteses de que o teatro
surge aí desde o período da Grécia Antiga. Porém, pode ter surgido muito antes, né? Há textos escritos, por exemplo, vocês vão conhecer várias máscaras gregas, então são materiais que provam que o teatro já existia nesse período, porém pode ter existido bem antes, então não é nem hipótese, né? Porque tem materiais concretos que provam que havia o teatro na Grécia. Mas há as hipóteses de que ele surgiu muito antes, num período ali, né, pré-histórico. Então, querido, o espetáculo é formado por cenas, né? O espetáculo tradicional. E as cenas é composta pelos seguintes elementos: espaço, personagem e ação, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho aí desses elementos da cena, né, do espetáculo do teatro. Aqui as máscaras que eu falei para vocês, são máscaras gregas. Não sei se essas imagens, né, são das máscaras reais, porém, observamos aí que cada uma delas tem uma expressão, né? Tem a expressão de medo, de angústia, de tristeza, né? Então, as máscaras que formavam os personagens. Vamos ler aqui, vamos entender o que é o espaço teatral. Ou seja, é o espaço onde ocorre a cena, né? Onde está sendo encenado. Personagem, quem executa a ação, são os atores que interpretam ali o texto teatral, né? E ele vai executar uma ação conforme um personagem. E a ação são os personagens que faz a cena. Ação são os personagens, ação das cenas, né? Ação, ou seja, as cenas, o desenvolvimento ali dos personagens. Então, o conjunto de cenas forma uma narrativa. Então, queridos, o teatro, há várias categorias do teatro: jogo teatral, teatro improvisado, porém, sabemos que há um texto teatral, isso mesmo, feito por um especialista, né? Dramaturgo, uma pessoa especialista em escrever textos, né? Que pode ser por teatro, filmes, enfim. Então, cada personagem vai ter ali o texto no qual ele terá que ler para interpretar ali o personagem, tá? Então, tem toda uma estrutura escrita, né, do texto antes do desenvolvimento da cena, certo? Então, vamos lá. Vamos para a tela, vamos dar sequência aqui. Então, por que nós, seres humanos... Tem uma pergunta aqui. Por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Por que será? Gostamos do teatro? Foram os primeiros trabalhos, né, com cenas, interpretação de personagens. Né? Nesse período já havia muitos textos escritos, mitologias, né, de poemas. Porém, há essa necessidade de interpretar. Para fazer o quê? Tentar tornar mais concreto aquele mito, aquela história, né? Aquela ação daquele personagem. Então, o teatro é concretizar ali um texto teatral, que é com base em romance, pode ser um romance, pode ser uma comédia, uma tragédia. Nós vamos falar de cada um desses gêneros aí. Então, queridos, o texto teatral ou dramático, né, são aqueles produzidos para serem apresentados, ou seja, representados ou encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. Prosa em forma de texto. Poesia são textos rimados, né? Então, já em outra aula falei sobre esses gêneros de escrita poética e prosa, então vocês já entenderam aí. Pode ser, então, uma cena, né? Um texto teatral pode ser em forma de poesia, com rima, tanto um texto romântico ou dramático, e em forma de prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por esse profissional aqui, dramaturgos, né? Dramaturgos, e dirigido por produtores teatrais. E, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo, certo? Porque vai ser narrado, né? São histórias escritas
para o gênero narrativo. Então, os personagens vão interpretar ali e desenvolver a ação desse personagem. Seguindo aqui, vamos então... Aqui eu trouxe outras máscaras, né, com outras características, né, rostos, diversos rostos. Então, o que nós podemos indagar que os atores, as pessoas que faziam teatro no período antigo, grego, eles não precisavam utilizar o rosto ali para suas expressões, porque as máscaras já eram as expressões, né? Eles trocavam de máscaras quando iriam interpretar uma expressão ou uma ação que estava relacionada àquela máscara. Então, o texto teatral, ele apresenta o enredo, personagem, tempo, espaço e é dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Então, há momento que os artistas, os atores, né? Os atores que estão ali fazendo a peça teatral, vai ter momento que eles vão mudar de personagem, de cenário. Então, por isso que é dividido em atos também, para que as pessoas que estejam assistindo possam ali acompanhar. Acompanhar que a história ela tem início, meio e fim. Então, não é um texto feito aleatoriamente, sem sentido, sem sequência lógica, né? Então, o texto teatral é escrito, né, geralmente por uma pessoa que tem habilidade de escrita, de criar histórias, de fazer releitura de histórias. Muitas vezes são peças escritas com base em histórias reais, em mitos, em livros. Então, é um profissional que tem uma habilidade ali muito aguçada de desenvolver todo esse trabalho aí com o texto teatral, para que os atores possam, né, cada um entender, compreender qual a sua ação ali durante aquela cena, ok? Então vamos lá, vamos para a tela, vamos entender aqui que atos, né? Então o enredo, ou seja, a peça teatral, ela é dividida em atos que representam os diversos momentos da ação. Como eu disse, pode ser um momento em que os atores vão mudar o cenário, vão mudar ali o figurino, certo? Vão dar uma sequência no texto, mudar de momento. Pode ser, por exemplo, um tempo mais longo, né? Uma pessoa que estava ali fazendo um personagem jovem, de repente esse personagem já apresenta como sendo mais velho, então muda o figurino, muda o cenário, tem todo um desenvolvimento. Então, o que esses atos, né? Esses diversos momentos aí da ação? A mudança de cenário ou de personagens, certo? Como eu já falei para vocês. Então, não é tão simples assim fazer uma peça de teatro. Somente o amador, né? Nós que fazemos trabalhos mais simples, na igreja, na escola, na comunidade, em alguma festa, enfim, não iremos desenvolver um trabalho com tanta técnica, né? Com tanta desenvolvimento. Então, por isso que geralmente são profissionais mesmo, com formação para atuar como atores, né? Vamos falar então da linguagem teatral. A linguagem teatral, ela é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Não tem como um ator ir lá para o cenário e ficar estático, assim como eu geralmente fico aqui, né? Professor, nosso espaço aqui ele é bem limitado, estou sozinha aqui no cenário, então o máximo de ação que eu faço é me direcionar a você, né? Falar com você diretamente, olhando para frente. Então, essa é a minha ação. Então, não tem como eu fazer outras coisas aqui. Então, o estudante, às vezes, mexe muito os braços, a mão, né? Para mostrar que eu estou viva, não estou estática aqui, parada como uma estátua, né? Como uma escultura. Então, queridos, tem todos essa expressão, né? Então, o que é a linguagem do teatro? Expressividades, até o rosto precisa mudar conforme o momento que é uma cena de
comédia, né? Uma cena de drama, vai mudar a expressão. Também o corpo, né? O corpo vai precisar de muitos movimentos ali, conforme a ação ali do personagem. E gestos também. Então, olha que o ator ele precisa ter um bom desempenho, né? Compreender essas linguagens aí para que ele faça ali um bom trabalho. Senão, a gente assiste muito novelas e filmes e observamos o quanto que o ator ele incorpora o personagem. Se é um personagem que precisa representar um personagem, por exemplo, feliz, cômico, né? Uma pessoa engraçada, ele vai ter que ter esses movimentos. Então, o texto teatral, além de ter ali a história, ainda o ator precisa compreender a linguagem, né? A linguagem teatral no qual ele vai incorporar ali o personagem e desenvolver a ação conforme o personagem, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a tela, vamos compreender mais sobre a linguagem teatral. Para aprender, por que toda essa linguagem? Para aprender a atenção do espectador, né? Então, queridos, os textos teatrais, ele pode apresentar um conflito, pode apresentar um momento de tensão, né? Que será resolvido no decorrer dos fatos. Então, isso vai depender do texto, da história que está sendo representada, né? Pode ter conflitos, momentos também dramáticos, momentos de alegria, momentos de diversão, momentos de comédia. Então, vai depender ali. Pode ser que no mesmo texto tenha todos esses gêneros aí. Porém, nós vamos conhecer cada um desses gêneros aí. Pode ser que uma peça seja toda dentro de um contexto ali dramático. Vamos ver o que eu trouxe. Olha aqui, já vamos falar sobre a comédia. Não é difícil falar, né? Compreender o que é o gênero comédia. Tem a ver o quê? Com a alegria, com o humor, né? Nas artes cênicas. Aqui nós temos a imagem dessas mulheres que representaram uma peça. E aí nós observamos que elas estão... Até o figurino delas tem a ver com a comédia. Olha, elas estão com uma bola no nariz, com um véu na cabeça, certo? Eu não coloquei o nome dessa peça aqui, mas é humor. Então, uma comédia pode significar um espetáculo que recorre intensamente ao humor, certo? Então, vai ter momentos em que o espectador vai rir, vai achar engraçado, vai ter que rir. Então, é uma peça escrita com esse gênero, o espectador vai ter que rir, porque senão não vai ser comédia. Se ninguém dá risada do que está sendo representado, não é comédia. Tem filmes que é comédia, você assiste, mas não consegue sorrir. Não consegue rir, né? Dar uma gargalhada sobre aquelas cenas, porque não é uma comédia muito bem elaborada. Então, queridos, de forma geral, a comédia é o que é engraçado, que faz rir. Então, vai ter que rir, tem que ser engraçado. Tem pessoas que já têm ali aquela personalidade, né? De rir, de fazer piada ali, naturalmente, não precisa nem incorporar um personagem. Pessoas que têm um bom humor. É muito legal conversar, interagir com pessoas que têm um bom humor, que é engraçada, que nos faz rir. E o drama? Vamos falar do gênero drama. A palavra já está dizendo, né? Na Grécia Antiga significava, então, ação, né? O drama originou da Grécia. Aristóteles, em sua poética, divide a literatura de sua época, da forma oral, de modos narrativo ou épico, dramático e misto. Então, desde esse período aí grego, os gregos que dominavam já a linguagem do teatro, então eles já desenvolviam aí narrativas, né? Com gênero épico, dramático e misto. Já falei para vocês sobre esses gêneros aí, né? Cada um. O texto narrativo épico, por exemplo, vai sempre tratar ali histórias, né? Histórias, mitos.
Vamos a uma curiosidade. Vamos ver o que eu trouxe para vocês de curiosidade sobre as máscaras. Então, vamos ver o que essas máscaras aí representam, né? Como eu já falei, são as expressões dos atores, expressões dos personagens. Então, vamos ver. Instrumento, as máscaras são instrumentos essencial do figurino dos autores, atores, né? Dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego, já que as mulheres não participavam das atuações. Então, por que eu trouxe como uma curiosidade? Porque no período grego as mulheres não participavam das atuações no teatro. Ou seja, elas não eram consideradas cidadãs da polis. Então, e olha que essas máscaras aqui só tem máscara com um gênero masculino, não tem nenhum feminino. Então, queridos, as máscaras muito coloridas podiam representar personagens de ambos os sexos. Isso mesmo, tanto mulher como homens, pessoas idosas, né? Então, interessante aí essa curiosidade. Então, nós sabemos que, na atualidade, a mulher domina todos os campos, né? Ela são atrizes de novelas, de filme, de teatro, enfim, são pessoas, né? As mulheres, elas ocupam vários lugares na sociedade. Então, desde muito tempo, desde o período antigo, então, as mulheres eram impedidas, né, de participar da sociedade, né, como cidadãs. Hoje, atualmente, sabemos que isso já caiu por terra. Então, queridos, você sabia que as máscaras da tragédia e da comédia fazem referência à origem grega do teatro? Porque nós utilizamos essas máscaras como símbolo, né? Símbolo do teatro. Então, elas são referência da origem do teatro grego, né? Desde o período grego. E aos principais gêneros disseminados na Grécia Antiga. Então, quando vocês verem esse símbolo, eu até uso em algumas camisetas minhas, o símbolo do teatro como essas máscaras aí, né? Essas que vocês estão vendo aí na tela. Então, perceberam que cada linguagem da arte tem um símbolo, né? Da música, são as notas musicais, do teatro, as máscaras, certo? Então, vocês podem observar que cada linguagem tem ali um símbolo. E do teatro são as máscaras devido a esse entendimento que o teatro surgiu, né? Nesse período aí da Grécia Antiga, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Deixa eu ver o que eu trouxe mais para vocês aqui. Um pouco da história do teatro. Então, nós vamos fazer uma abordagem da história do teatro para vocês se situarem, né, na linha do tempo. O teatro até na atualidade. Então, queridos, o teatro teve sua origem no século 6 a.C., mas também tem uma data que é 4 a.C., na Grécia, surgindo então das festas dionísicas, que é o deus, né? Deus do vinho, em homenagem então a esse deus. Por isso, o teatro é também um símbolo, né, da fertilidade. O deus Dionísio, deus do vinho, do teatro é da fertilidade. Então, desde esse período aí, já se desenvolviam peças teatrais. Aqui uma imagem do antigo teatro na Acrópole grega, Atenas. Olha aí um teatro muito antigo, a céu aberto, né? Teatro aí de meia-lua. Então, com certeza, essa estrutura, por mais que ela seja bem ampla, é possível, pela forma que foi construída aqui, os espectadores conseguirem ouvir e assistir ali por todos os ângulos a peça teatral. A lua, né, é um círculo, um semicírculo. Então, é uma estrutura que dá aí uma acústica, né, uma melhor acústica para o teatro ao ar livre.
No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada por duas máscaras, a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Então, queridos, né, no início ali eram só dois tipos de máscara, tragédia e comédia. Aristóteles, né, que foi um filósofo, para diferenciar comédia de tragédia, diz que tragédia trata essencialmente de homens superiores, heróis, e a comédia, os textos, por exemplo, da comédia, fala sobre os homens inferiores, pessoas comuns da polis. Então eram esses dois gêneros aí que era desenvolvido nas peças teatrais, tragédia e comédia. Porém, as tragédias sempre abordavam temas de homens heróis, por exemplo, histórias de homens de guerras, heróis de guerras. E a comédia das pessoas comuns da polis, né? Com comédia, nós já sabemos que o estilo da comédia sempre é uma forma ali de tirar sarro também das pessoas. Então, por isso, de pessoas comuns. Já perceberam que as comédias sempre é algo referente, são temas referentes às pessoas, pessoas com que pode ser conforme, né, ali a estrutura corporal, também de gênero. Então, sempre é relacionado às pessoas mais simples, mais comuns, né, da sociedade. Teatro romano. O teatro romano, nós já saímos lá do teatro grego, vamos para o teatro romano. Sofreu influência do teatro grego e se desenvolveu na época clássica. Desempenhou um papel social na sociedade. Por quê? Porque influenciou a política, as crenças da população. Então, no teatro romano era sempre desenvolvido por padres, né? Então, os temas eram ou política ou crenças populares ou temas religiosos. Entre os dramaturgos romanos destacam-se Plauto, Terêncio e Menandro. Eu trouxe esses três nomes para vocês aí, porém não trouxe nenhuma imagem, né, desses homens aí, porque são muito antigos. Então, foram três aí, os mais famosos, né, dramaturgos romanos. Então, queridos alunos, seguindo aqui sobre o teatro romano, na Roma Antiga, o teatro tinha um objetivo diferente dos gregos. Por quê, professora? Porque nesse período aí, né, um período 55 a.C. ainda, né, na Roma, eles tinham o objetivo de reunir as pessoas para passar o seu tempo livre ali no teatro. Era um lugar, então, onde os romanos reuniam-se para passar o tempo livre e se divertir. Então, era um outro objetivo, né? Não era ali para homenagem a deuses ou questões religiosas, como era o teatro grego. Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra em 55 a.C., sendo que teatro levou o seu nome, né? Ou seja, o teatro levou o seu nome, que é o Teatro de Pompeu. Aqui podemos observar uma arquitetura romana com base ali no estilo do teatro grego, né? O teatro de meia-lua, que é o teatro de arena. Então, podemos dizer que tem características parecidas, né? Então, o objetivo também, porém diferente, era para se divertirem. Estudantes, vamos falar do tema teatro medieval. Então, nós fizemos a abordagem aí da história do teatro, como o teatro romano, teatro grego, teatro romano e agora o teatro medieval, né? O teatro medieval eram os trabalhos desenvolvidos ali pelo clero no período medieval, onde a igreja dominava na sociedade, né? Dominava no sentido político, também a igreja, né? Na igreja, né? Então as pessoas, elas, tudo que era repassado era em forma de questões relacionadas aos textos bíblicos.
E o teatro, nesse período, também, assim, nas artes, né? E no teatro não foi diferente, nas artes plásticas, ou seja, na pintura. Vocês estudaram que na pintura as obras eram todas com temas da religião, né? Da religião repassada pela Igreja Católica. E não foi diferente no teatro. Então, as peças, elas tinham como figurantes os fiéis, as pessoas, os espectadores, como vocês podem observar aqui nesta imagem. E misturavam a língua do país ao latim. Quais as características, então, né, desta representação artística? Eram encenações que poderiam ser litúrgicas, ou seja, textos cristãos, né, textos bíblicos, ou profanas, coisas relacionadas a temas da sociedade. Então, não esqueça que o teatro grego tinha como objetivo homenagem a deuses, o romano envolvia temas da política e também das questões sociais, e o teatro medieval, desenvolvido pelo clero, pela igreja, com temáticas religiosas, tá? Então, essa abordagem histórica é só esses tópicos aí para que vocês possam acompanhar, né, na linha do tempo, como o teatro vem se desenvolvendo. Então, queridos, foram esses os 3 temas que nós abordamos. Então, vamos dar sequência ali, fazer a leitura da nossa interatividade. Lembre que eu fiz uma pergunta para vocês, né, que era falar um pouquinho se você já foi uma peça de teatro. Então, eu gostaria que vocês pensassem, será que o teatro, né, como que é o teatro hoje? O teatro na atualidade tem os mesmos objetivos como o teatro no período antigo? Nós falamos aí da história do teatro, grego, romano, surgimento ali do teatro. E na atualidade, como será que está o teatro? Será que o teatro foi substituído pelas tecnologias, por exemplo, o cinema, né, por outras linguagens? Então, vamos ao texto aqui que eu trouxe para vocês. Porém, vocês podem fazer outras pesquisas. Então, querido, se você não foi ao teatro aí na sua região, não tem o edifício, né, teatro, porém, você pode ter participado de um teatro aí na escola, na igreja, em alguma comunidade, atividades na comunidade, certo? Então, vamos ver aqui. O teatro, ele surgiu, sim, muitas influências. Hoje, o teatro é uma arte muito rica, né? Não se perdeu no tempo. Olha como o teatro foi se transformando, como a ópera, né? Também existem os teatros de bonecos, o teatro danças, os musicais, muitos musicais se transformam em filmes, o teatro de rua, teatro feito em hospitais, presídios, igrejas. Olha quantos locais o teatro passou a ser desenvolvido. Antes, só naquela estrutura muito grande, que era o edifício, né? Aquela arquitetura antiga do teatro a céu aberto. Depois o teatro passou a ser num prédio fechado, onde a população tinha pouco acesso, né? Pouco acesso, e hoje não. Olha, em vários lugares o teatro pode ser desenvolvido. Então, quando apareceu o cinema, previu o fim do teatro, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o teatro é uma obra de arte viva, é feito por pessoas, atores, né, profissionais ali preparados, que levam alegria, que levam informação, reflexão sobre uma temática. Então, depende da presença de quem atua e de quem assiste. Tem os adoradores do teatro, as pessoas que gostam. Eu gosto principalmente de comédia, gosto muito do estilo da ópera, por exemplo. Claro que nós não temos aqui, mas já tive a oportunidade de participar de uma apresentação de ópera, certo? Gosto do teatro de bonecos. Então, queridos, o teatro é fascinante, pois é um jogo da imaginação, certo? Muito bem. E eu trouxe uma atividade para vocês, hora de fazer. Vamos ver o que tem para vocês fazerem do teatro, com o tema teatro, né? Jogos teatrais. O que são jogos teatrais, professora? É uma estrutura de jogo
que pode ser utilizado com a linguagem do teatro. Também dramático, pode ser dramático, comédia, romance, a partir de textos de um teatro. Então, como é a estrutura? Tem as cenas, esboços ou improvisações, ou também uma forma de jogo lúdicos e brincadeiras. Então, vocês vão receber no material um manualzinho, certo? Para jogo teatral, para você desenvolver aí, que pode ser como uma brincadeira, ou seja, jogo, né? O jogo pode ser, olha, vou dar um exemplo aqui, pode ser colocado, tem um grupo ali de pessoas, numa sala, num espaço, dentro de uma caixa, pode haver vários objetos, e aí a pessoa pega um objeto e aí ele vai ter que falar algo sobre aquele objeto. Ou pode ser lançado um tema, e aí a pessoa começa a representar aquele tema, e aí vai passando para o outro, e aí as pessoas vão desenvolvendo ali uma cena, um jogo teatral, certo? Então leia o manual para que vocês possam ter aí mais instruções sobre essa atividade. Podem fazer em qualquer momento aí na escola também, para vocês se divertirem, ok? Então vamos para as nossas referências, dos textos dos autores que utilizamos aí para produzir essas aulas. Então, queridos, foi esse o tema desta aula, tá? História do teatro, parte 1. Vamos dar continuidade ainda. Tem muita coisa para aprender sobre teatro, viu? Quero que vocês fiquem atentos às nossas aulas. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.